Você sabe configurar e posicionar de forma correta os seus blocos de anúncios do Google AdSense? Não? Continua comigo e eu vou te mostrar como. Olá, eu sou o Fernando e esse é a Oportunidade Digital. Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu vou te mostrar como fazer a correta configuração e posicionamento dos blocos de anúncios do Google AdSense. Quem já utiliza os blocos de anúncios do Google AdSense sabe que o Google ele tem algumas regras para que você faça a utilização desses blocos. Uma delas, a mais importante, é a quantidade de blocos que você pode ter dentro de uma determinada página. São elas: 3 blocos de anúncios, seja ela de texto ou imagem, 3 blocos de links e 2 caixas de pesquisas. Embora você tenha essa quantidade de anúncios disponíveis para você colocar em cada página, eu não indico que você faça isso com todas. Ou seja, não utilize toda essa quantidade de blocos. Com os blocos de anúncios, você precisa trabalhar a relação entre o seu template e o seu bloco de anúncios. Ou seja, o bloco de anúncio ele tem que ser de forma natural, ele tem que fazer parte do seu template. Vamos dar uma olhadinha aqui no meu computador e eu vou te mostrar como fazer a configuração em um template novo e como fazer o correto posicionamento ou as melhores opções de posicionamento, especialmente indicados pelo Google. Para que você possa acompanhar essa videoaula, eu indico que você dê uma olhadinha nesse vídeo que está aparecendo aqui, que é como fazer uma instalação de um template WordPress com Champ. Ok, vamos começar a trabalhar. O que nós vamos fazer é utilizar um template pronto que eu já deixei na minha máquina local, de uma aplicação WordPress. Para isso eu vou usar o Champ, que já está aqui na minha máquina. Vou habilitar o servidor, vou habilitar o banco de dados e a aplicação se chama AdSense, localhost /AdSense, e vou entrar no painel de controle WordPress Admin. Eu vou verificar os temas e nessa instalação eu fiz alguns testes com os temas que já vêm pré-instalados e resolvi escolher um novo chamado The Box. O que eu vou fazer? Eu vou criar novos posts, adicionar novo. Vou abrir uma nova aba, procurar o Lorem Ipsum. Vamos criar um textinho de exemplo, 5 parágrafos, ok. Copio. Ctrl C. Exemplo 1, publicar. Adicionar um novo post. Exemplo 2, Ctrl V, publicar. Ok. Vamos dar uma olhada no nosso exemplo e ver como ficou. Visitar site. Exemplo do AdSense. Primeiro artigo, segundo artigo. A diferença do terceiro artigo é que eu acrescentei uma imagem e notem que na minha home a imagem ela aparece destacada. Quando eu clico no artigo, ela não aparece. Achei bastante interessante esse exemplo, especialmente para os templates que vão trabalhar especialmente com AdSense, ok? Bom, tópicos recentes. Vou botar aqui no primeiro e no segundo. Vejam que é um texto limpo, tá? Eu posso trabalhar agora o posicionamento. Vamos dar uma olhadinha no Google AdSense e entender um pouquinho sobre os modelos de blocos de anúncios que nós temos. Vamos abrir aqui Google AdSense, meus anúncios, novo bloco de anúncios. O Google fez uma modificação esses dias, eu achei muito interessante, especialmente o layout que mostra qual a melhor opção que você tem, especialmente para quem trabalha com mobile. Estão vendo aqui? Eu tenho os modelos que são para cabeçalho, retângulo grande, mostra um exemplinho de como fica esse bloco de anúncio. E eu tenho aqui as opções, como banner horizontal, fica na parte superior, que no nosso exemplo, no WordPress, poderia ficar no cabeçalho. Banner vertical, normalmente utilizado para sidebar. Que eu tenho mais? Retangular, que eu posso usar tanto no post quanto na sidebar. Vários modelos. Um modelo novo eu não utilizei ainda, mas achei interessante. Vou fazer logo um teste e vou mostrar para vocês. É o chamado responsivo. E tem até algumas informações sobre eles, que mostra como ele funciona. Eu achei interessante. Se você tem uma div com mais ou menos 300 pixels ou 30% do tamanho da sua tela, ele vai fazendo autoajuste, mas tem que tomar um certo cuidado com isso. E normalmente trabalha com templates responsivos, que é bem utilizado. Hoje, especialmente com o mobile.
Outros exemplos é sobreposição. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Anúncios de links. Esse é interessante, pessoal. Esse 728 por 15, eu aconselho, já vi vários exemplos que eu acho muito interessante, como ele é um bloco de link, você pode trabalhar com, deixa eu ver aqui, um cabeçalho. Olha só, você pode colocar um cabeçalho e o bloco de link ficaria aqui na parte de baixo. Muito interessante. E onde você vai utilizar? Lembrando, o melhor, mais indicado é aqui nessa parte superior do template. Lembrando, de acordo com o template que você tem. Você pode trabalhar então, anúncio gráfico de texto, somente texto. Lembrando novamente as quantidades, eu vou colocar aqui do lado. 3 anúncios, 3 blocos de anúncios, que são esses daqui. 3 blocos de anúncios de link e 3 de pesquisa, que é este modelo aqui, pessoal. Você cria uma caixinha de texto e essa caixinha de texto vai criar uma pesquisa no seu site. Eu vou mostrar para vocês em um dos modelos que eu tenho. Parmesani.net, pesquisa no blog sobre ASP.NET. Esse é um bom modelo. Veja, pessoal, que essa opção aqui é para artigos do Google, tá? E se as pessoas clicarem aqui, você também ganha. E olha a quantidade de links que você tem a mais. Vamos voltar aqui para o bloco, mecanismo de pesquisa, conteúdo, meus blocos de anúncio. Estilo do anúncio de texto. Aqui você pode mudar as cores do seu anúncio, o que vai te ajudar com o teu template. Já tem algumas cores pré-definidas, mas nada impede também de você fazer a modificação. Tem bastante modelo, pessoal. Critérios personalizados. Esse daqui é interessante, que você pode criar uma classe, ou melhor, categorizar os seus anúncios. Por exemplo, você tem uma home somente para posts, ou somente do seu cabeçalhos. E você pode acrescentar, ok? Dizendo, olha, esse aqui faz parte do meu header, ou seja, pode ser meu bloco de 728, que é um design, e embaixo um bloco de link. Tá? Então é interessante. Os anunciantes, eles olham isso e procuram mais esses modelos. Tudo bem até aqui? Vamos fazer um exemplo aqui de teste. Salvar e obter código. Copio o meu código. Ótimo. Cadê o de teste? Visualizar. Editar tipo de anúncio. Na verdade, eu não lembro como que eu fiz, né? Anúncio gráfico de texto, ok? Aplicar tipo. E ele é 728 por 90. É o modelo que a gente tem para cabeçalho. Ótimo. Primeira coisa, eu vou tentar colocar esse 728 no meu cabeçalho. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui em temas, editor. Vou aqui no meu cabeçalho. Lembrando, primeira coisa, pessoal, para não acontecer nenhum tipo de problema, tá? Eu vou vir aqui, abrir um bloco de texto, copiar o meu código do AdSense. Ok? Ótimo. Ctrl A, Ctrl C, copiei o código do meu header, do meu cabeçalho. Venho aqui. Isso aqui pode ser qualquer bloco de texto, tá? Eu copiei aqui todo o bloco. Por quê? Eu estou trabalhando com HTML, estou trabalhando com PHP, e se acontecer alguma coisa aqui que dá alguma coisa errada, copio o original para cá. Ótimo. Agora eu preciso interpretar um pouquinho isso daqui. Vamos dar uma olhadinha. Action. Vamos dar uma olhada. Ele está colocando aqui as informações do blog. Ok. Aí vem uma divisão de link. Como é que eu sei como eu preciso colocar lá? Vamos dar uma olhadinha. Eu vou apertar aqui no Google Chrome um F12. Ele me dá a tela de estilos. Eu vou procurar essa parte. Olha só. Div Social Links. Ele está trabalhando aqui. Bacana, pessoal. O que é esse H-Group? Ah, esse H-Group é onde fica o logo e o título. Ok, volta aqui no WordPress. Esse H-Group tá aqui, ó. Bacana. É isso que eu precisava. Vamos ver como é que fica. Ctrl C. Eu vou fazer o seguinte.
Só para o nosso exemplo, dentro do Social Link eu vou apagar, vou colocar o código do AdSense, vou atualizar o meu arquivo e vou visitar o site. Lembrando, pessoal, eu estou fazendo isso como teste. É muito importante deixar os links para redes sociais, tá? Notem que já começou a aparecer aqui, ó. Viram? Perfeito. Claro, ele está cortando aqui a parte do cabeçalho, então seria interessante colocar ele mais para cá. Outra coisa, depende muito, como eu sempre digo, do template, tá? Então a gente teria que trabalhar um pouquinho aqui com HTML, CSS. Isso talvez seja uma opção para uma outra aula, ok? Eu quero dizer, é muito bom você ter na parte de cima do seu cabeçalho um bloco de anúncio, porque ele fica sempre visível. Lembrando, aqui eu já estou contando como um. Vamos lá. Eu vou fazer aqui a instalação de um plugin e ele se chama Quick AdSense. Opa. Pesquisar, instalar. Ok. Ok, eu vou ativar este plugin. Já tenho ele aqui e ele fica aqui na parte de configurações. Esse plugin é muito bacana, pessoal. Olha só o que ele faz. Ele diz que eu posso colocar até 3 ads, tá? Ou seja, até 3 códigos dentro da página, tá? Vamos dizer que eu quero colocar somente 2. E aqui eu vou dizer que eu vou usar o número 1 e o número 2, tá? Então, olha só, ele fala, coloca para mim no começo do post, no meio do post e no fim do post. Nesse caso aqui, olha só, vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou colocar esse no começo, só para a gente entender como é que fica, tá? E aqui embaixo eu tenho o código. Eu vou usar um código. Vamos voltar aqui, meu anúncios, oportunidade digital com 300 por 250. Opa, esse mesmo. Copio, Ctrl C, Ctrl V. Onde que ele vai ficar? Primeira coisa, pessoal, eu vou colocar da esquerda para a direita e vou salvar. Salvar alterações. Vou abrir o meu post e vou atualizar. Notem que ele acrescentou o meu bloco de anúncios no início do meu texto, do lado esquerdo, que é uma ótima opção para você colocar. Por quê? Porque a pessoa, quando ela faz a leitura, o que ela faz? Ela normalmente, claro, lê da esquerda para a direita, fora outros países, né? Mas, então, a primeira coisa que ela consegue enxergar é o teu bloco de anúncios, tá? Então, manter ele nessa posição é muito importante. Por que eu falei do parte da imagem, pessoal? Se você tem uma imagem aqui na parte de cima, eu normalmente não aconselho. A imagem, ela é um chamativo, tá? É uma coisa que chama a atenção, mas nesse caso não para propaganda. Então, deixar uma imagem nesta parte e deixar o bloco embaixo, dependendo também do modelo de template que você está utilizando no WordPress, ele pode sair da chamada quebra de página, o que não é interessante. Um outro lugar bastante interessante para a gente colocar é no final do post. E como a gente faz isso com o Quick AdSense? Bem fácil. Vamos lá. Eu vou colocar o segundo, na verdade não no meio do post, mas então o segundo só no final do post. Mas como eu vou colocar os dois? Facinho. Eu venho aqui, copio uma vez, vamos supor que eu tenha outro código, copiei 2 vezes. Vou abrir aqui para vocês entenderem. Código 1, código 2, ok? Onde ele fica? Eu vou alinhar também à esquerda. Aqui pode ser à esquerda ou ao centro, tá? Vou deixar um pouquinho na esquerda. Salvar alterações. Vou aqui no meu exemplo 2, atualizo a página. Ok, pessoal, apareceu aqui. Tá vendo? Um, né, embaixo do outro. É claro, dá para colocar um do lado do outro? Dá. Você precisa utilizar HTML. E eu vou ensinar isso para vocês depois. Dá para ficar um do ladinho do outro aqui, bem bonitinho. Tá? Bom, dá para a gente usar dessa forma? Não. Por quê? Simples. Lembram-se da regra do Google? Eu tenho 1 na parte de cima, 2, 3 e 4. Você pode até ficar por um tempo com essa quantidade de propaganda? Pode, pessoal, mas você vai ser penalizado pelo Google. Lembrando, no máximo 3. 3 é o que permite o Google.
Agora, ou você põe aqui na parte de cima, aqui na parte de cima sempre, e um aqui do lado, tá? E no máximo um aqui embaixo, porque a pessoa lê até o final, tá? Não passando desses 3. E olha, o preto aqui está destacando com esse template, que no nosso caso aqui é todo branco, né? Então, se a gente puder deixar sempre com a corzinha branca, é melhor. Ou você pode fazer o seguinte: em vez de deixar só um bloco aqui de imagem, você podia utilizar um bloco de texto, o que seria interessante, porque aí sim você teria primeiro o cabeçalho, o bloco de texto, um bloco de imagem, mais um bloco de imagem e um bloco de texto. Aí sim, que estaria 3, 3 e 2 de pesquisa. Como não utilizou 2 de pesquisa ainda, não estou contando. Tudo bem, pessoal? Essas são as melhores posições. Lembrando, a dica interessante é você colocar aqui embaixo desse bloco o bloco de links, ok? Lembrando então, bloco de links você pode colocar aqui embaixo, é uma boa pedida. Esse é o melhor posicionamento que você pode ter. Então, como ficaria de forma correta? Lembrando, vamos dar uma olhadinha nos outros. Início, vamos pegar o exemplo 1. Olha, sem mexer muito, pessoal. Já está aqui e lá embaixo também, ok? Qual é a melhor situação que a gente tem aqui? Então, vamos lá, eu vou abrir aqui, tiro esse script, ótimo, salvo, atualizo a página e ok. Cabeçalho, esquerda, início do post, fim do post. Tenho 3 blocos de imagem. Tudo bem? Uma coisa interessante que você poderia fazer aqui é verificar se tem um bloco que ele é um pouco maior, certo? Em vez de quadrado aqui, ele poderia ser um retangular. Para esse template, é uma boa opção. Gostou das dicas? Se você gostou, eu convido você a compartilhar esse vídeo em sua rede social de preferência com os amigos para ajudar na divulgação do nosso serviço. Lembrando, você encontra muito mais aqui no nosso link oportunidadedigital.net. Até o próximo vídeo!